Ela era a única filha de um milionário. Com apenas 6 anos de idade, foi diagnosticada com um câncer raro e agressivo. Os médicos disseram que não havia mais nada a fazer. Ela tinha apenas 3 meses de vida. Nenhum tratamento funcionou. Não restava esperança. Seu pai, um homem poderoso e rico, tentou tudo o que o dinheiro podia comprar. Mas no final, não foi um médico ou cientista que interveio. Foi a empregada doméstica da família. O que essa mulher fez em segredo, sem pedir permissão e sem esperar nada em troca, deixou o pai em lágrimas. Ela arriscou tudo para salvar uma criança que nem mesmo era sua por sangue. E quando o mundo descobriu, tudo mudou. Esta é a história verdadeira de como o amor, quando é real, não precisa de DNA, apenas coragem. E às vezes os maiores milagres vêm dos corações mais inesperados. Antes de continuarmos com esta história, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. E não se esqueça de comentar abaixo de onde você está nos assistindo. Nós adoramos saber disso. Sofia tinha apenas 6 anos quando os médicos deram aos seus pais a notícia que mudaria suas vidas para sempre. Ela estava se sentindo cansada o tempo todo e tendo febres frequentes. No início, seu pai pensou que poderia ser algo simples como uma gripe. Mas após vários exames, os médicos descobriram que Sofia tinha um tipo raro e agressivo de câncer. Eles não sabiam como havia começado, mas estava se espalhando rapidamente. Seu pai, Miguel, ficou chocado e confuso. Ele não conseguia acreditar que isso estava acontecendo com sua garotinha. Os médicos iniciaram o tratamento imediatamente. Ela passou por quimioterapia e outras terapias, esperando que algo funcionasse. Mas sua condição continuou piorando. Miguel estava assustado, mas tentou se manter forte por sua filha. O hospital particular se tornou sua segunda casa e cada dia trazia novos desafios. Sofia, embora jovem, era corajosa. Ela não reclamava muito. Só queria se sentir melhor novamente. Os médicos não desistiram facilmente. Tentaram todos os tratamentos que puderam encontrar. Quando a quimioterapia falhou, passaram para a imunoterapia. Quando isso não ajudou, procuraram ensaios clínicos. Miguel usou todo o dinheiro que tinha para dar a Sofia o melhor cuidado. Ele era um empresário bem-sucedido e tinha os recursos, mas mesmo com tudo isso, nada funcionou. Toda vez que um novo tratamento começava, havia esperança. Mas logo essa esperança desvanecia quando o câncer continuava se espalhando. Miguel passava longas horas no hospital particular e mal ia trabalhar. Ele se sentava ao lado da cama de Sofia, segurando sua mão, lendo histórias para ela e assistindo desenhos animados com ela. Ele queria fazer cada dia valer a pena. Lá no fundo, carregava uma culpa pesada. Sua esposa havia morrido durante o parto de Sofia, e agora ele temia perder Sofia também. Ele se perguntava se estava amaldiçoado ou se a vida estava o punindo, mas nunca mostrou esses sentimentos para sua filha. Sofia nunca havia conhecido sua mãe. Ela só tinha visto uma foto que ficava numa prateleira de madeira na sala de estar. Era uma foto de uma mulher sorridente segurando sua barriga grávida. Miguel contava a Sofia que sua mãe era gentil e bonita. Ele compartilhava histórias sobre como se conheceram, o quanto se amavam e como estavam animados para conhecê-la. Sofia às vezes fitava a foto e fazia perguntas sobre sua mãe. Ela dizia que gostaria de poder abraçá-la apenas uma vez. Miguel sempre respondia suavemente, escondendo sua dor. Sofia parecia entender que sua mãe se foi, mas nunca parecia zangada por isso. Ela simplesmente aceitava como parte de sua vida. Agora, conforme seu corpo ficava mais fraco, ela fazia menos perguntas. Estava perdendo peso e precisava de ajuda para caminhar. Mesmo assim, ainda sorria quando seu pai fazia piadas ou quando as enfermeiras traziam pequenos brinquedos para ela. Ela tentava se manter positiva. Eventualmente, os médicos deram a Miguel a notícia final. Não havia mais nada que pudessem fazer. O câncer havia se espalhado para a maioria dos órgãos de Sofia. Seu corpo não estava respondendo a nada. A equipe médica se reuniu com Miguel em particular e explicou tudo. Eles disseram que Sofia tinha cerca de 3 meses de vida, talvez menos. Miguel não conseguiu falar no início. Ele se sentiu entorpecido. Como uma garotinha com tanta vida pela frente podia ter tão pouco tempo? Ele perguntou se havia alguma chance, algo que não tivessem tentado. Os médicos disseram que não. Eles haviam feito tudo o que podiam.
Naquela noite, Miguel se sentou no quarto do hospital com as luzes baixas, observando sua filha dormir. Ele tentou não chorar. Pensou em todas as memórias que não fariam juntos, nenhum primeiro dia de escola, nenhuma formatura, nenhum casamento. Era demais para assimilar. Mas Sofia, na manhã seguinte, tinha apenas uma coisa a pedir. Ela não perguntou por que estava doente, não perguntou quanto tempo lhe restava. Em vez disso, ela olhou para seu pai e disse: "Posso ter uma festa de aniversário?" Miguel ficou surpreso. Ele não esperava isso. O aniversário dela estava chegando em algumas semanas. Ele perguntou por que ela queria uma festa. Sofia disse que nunca havia tido uma festa de verdade antes. Ela queria balões, bolo de aniversário, música e seus amigos da escola. Ela queria usar um vestido bonito e dançar. Miguel assentiu e prometeu que faria acontecer. Ele disse que seria a melhor festa de todas. No mesmo dia, ele começou a fazer ligações. Falou com a equipe do hospital, seus amigos e a escola. Todos concordaram em ajudar. Se Sofia queria uma festa de aniversário, então era isso que ela teria. Miguel queria dar a ela algo especial, um dia que fosse só sobre alegria, sem dor ou tristeza. Conforme os dias passavam, a condição de Sofia continuou se deteriorando, mas ela permaneceu animada com seu aniversário. Ela falava sobre os sabores de bolo que gostava, o tipo de música que queria e os jogos que seus amigos poderiam brincar. Seu pai a observava de perto, impressionado com sua força. Mesmo estando cansada e com dor, ela sorria sempre que alguém mencionava a festa. O hospital particular permitiu que Miguel usasse uma das salas maiores para o evento. Enfermeiras e médicos ajudaram a decorá-la com balões coloridos e serpentinas. Sofia escolheu um tema de princesa. Sua cor favorita era roxo, então tudo estava em tons de roxo e rosa. Amigos da escola fizeram desenhos e cartões. Uma de suas enfermeiras trouxe uma pequena coroa para ela usar. Sofia riu quando a viu. Ela disse que seria rainha por um dia. Conforme a data se aproximava, Miguel sentia uma mistura de felicidade e tristeza, sabendo o que a festa realmente significava. Desde o dia em que a esposa de Miguel faleceu, tudo dentro da quinta mudou. A casa, que antes era cheia de vida, se tornou silenciosa e fria. Cada canto parecia vazio. A risada que antes enchia os cômodos havia desaparecido. Em vez disso, a casa agora estava cheia de enfermeiras e cuidadores que vinham e iam constantemente. Eles cuidavam da saúde de Sofia, davam remédios e verificavam sua condição. Mas não ficavam muito tempo. Parecia que ninguém realmente pertencia ali. Mas uma pessoa ficou. Catarina. Ela havia sido contratada quando Sofia ainda era bebê, logo após sua mãe morrer. No início, ela deveria apenas ajudar com a limpeza e alguns afazeres domésticos básicos. Mas com o tempo, Catarina começou a fazer mais. Ela ajudou a alimentar o bebê, a embalou para dormir, cantou canções de ninar e ficou ao seu lado quando chorava. Ela não apenas trabalhava lá, ela se tornou parte da vida de Sofia, alguém que nunca partiu. Conforme Sofia crescia, Catarina se tornou seu apoio constante. Ela estava lá pelas manhãs ajudando Sofia a se vestir e preparando seu café da manhã. Ela garantia que Sofia escovasse os dentes e amarrasse os sapatos. Quando Sofia tinha pesadelos, Catarina se sentava com ela, segurava sua mão e a acalmava. Ela lia histórias para adormecer na hora de dormir e inventava músicas bobas para fazer Sofia rir. O vínculo entre elas se fortalecia a cada dia. Miguel percebeu isso, mas nunca tentou impedir. Ele estava frequentemente ocupado com o trabalho, tentando administrar tudo sozinho após perder sua esposa. Ele não tinha tempo nem energia para estar presente o tempo todo. Catarina preencheu esse espaço. Para Sofia, ela não era apenas uma ajudante na casa. Um dia, quando tinha cerca de 4 anos, Sofia olhou para Catarina e, sem hesitação, a chamou de mamã número 2. Não foi algo ensinado, veio naturalmente do amor e da confiança. Esse nome pegou. A partir de então, Sofia sempre a chamava assim. Mamã número 2, posso tomar sumo? Mamã número 2, podemos brincar? Catarina nunca a corrigiu. Ela sorria toda vez. Significava o mundo para ela. Catarina não tinha filhos próprios e seu passado era marcado por uma dor profunda. Quando era mais jovem, ela tinha uma irmãzinha que ficou muito doente. Sua família era pobre e não podia pagar pelo tratamento adequado.
Catarina viu sua irmã piorar lentamente e um dia ela se foi. Essa memória nunca a deixou. Ficou em seu coração, enterrada, mas nunca esquecida. Ela havia prometido silenciosamente a si mesma que, se algum dia tivesse a chance de cuidar de uma criança doente novamente, faria tudo o possível para que essa criança se sentisse segura e amada. Sofia se tornou essa criança. Cuidar dela era mais que um trabalho, era uma missão pessoal, algo que ela estava destinada a fazer. Mesmo quando as enfermeiras vinham e iam, Catarina ficava. Alguns cuidadores eram bons em seus trabalhos, outros eram distantes, mas Catarina era diferente. Ela se sentava ao lado de Sofia durante os tratamentos, enxugava suas lágrimas quando as injeções doíam e segurava sua mão durante os exames. Quando Sofia se sentia assustada, não chamava pelas enfermeiras, chamava por Catarina. Em eventos da escola, Catarina comparecia quando Miguel não podia. Ela ajudava com as tarefas de casa e mostrava a Sofia como escrever seu nome. Cada desenho que Sofia fazia tinha duas mulheres. Uma era a mãe que nunca conheceu e a outra era Catarina. A foto de sua mãe verdadeira ainda ficava na prateleira, mas era Catarina quem a beijava boa noite, penteava seu cabelo e fazia suas refeições favoritas. Miguel às vezes lutava com isso. Ele sentia muita falta de sua esposa e ver Sofia formar uma conexão tão forte com outra pessoa o lembrava do que havia perdido. Mas mesmo ele não podia negar o quão importante Catarina era. Miguel havia estabelecido regras claras quando Catarina foi contratada. Ela não era família, ela era funcionária. Ela tinha seu próprio quarto na casa e seguia um horário. Mas essas regras desapareceram com o tempo. Nenhuma barreira poderia conter o amor que crescia entre Catarina e Sofia. O que começou como uma relação de trabalho se tornou algo não dito, mas forte. Catarina não pedia tratamento especial. Ela não exigia ser vista como mais que uma funcionária, mas agia como uma mãe porque era disso que Sofia precisava. E Miguel, embora silencioso sobre isso, ficou grato por sua presença. Ele via como Sofia sorria mais quando Catarina estava por perto. Ele percebeu como ela ficava calma. Catarina preencheu o espaço emocional que ninguém mais conseguia. Ela dava conforto não apenas a Sofia, mas a toda a casa. Sua presença fez a quinta parecer menos um hospital e mais um lar novamente. Mesmo com toda a tristeza ao redor, tudo o que Catarina fazia vinha da promessa que havia feito anos atrás. Ela havia falhado em salvar sua irmã, mas não falharia com Sofia. Cada remédio dado, cada refeição cozida, cada história contada era sua maneira de manter essa promessa. Ela sabia que não podia curar o câncer, mas podia dar alegria, amor e paz a Sofia. Catarina acreditava que o amor tornava a dor mais fácil de carregar. Ela cantava suavemente quando Sofia não conseguia dormir e se sentava ao seu lado durante os dias mais difíceis. Sofia confiava nela completamente. Aos olhos de Sofia, Catarina era uma segunda mãe, não por sangue, mas por escolha e por cuidado. Esse vínculo se tornou inquebrantável. Mesmo quando os dias ficaram mais sombrios e os médicos deram atualizações sombrias, Catarina não partiu. Ela permaneceu forte porque havia feito uma promessa. E Sofia havia se tornado essa promessa, vivendo e respirando. Ela era a razão pela qual Catarina continuava, e ela não largaria. No dia da festa de aniversário, a casa parecia muito diferente do habitual. Não era elegante nem cheia de decorações caras, mas era calorosa e alegre. Havia balões coloridos colados nas paredes, uma mesa comprida com petiscos e um grande bolo de aniversário rosa com cobertura macia no centro. Pequenos chapéus de festa, alguns já amassados ou tortos, foram distribuídos às crianças. Sofia se sentou em sua cadeira de rodas no meio da sala, usando um vestido rosa claro que tocava suavemente seus joelhos. Sua cabeça estava careca dos tratamentos, mas seus olhos brilhavam de felicidade. Ela sorria toda vez que alguém lhe dava um abraço ou um pequeno presente. Alguns de seus amigos da escola vieram, segurando desenhos e bichos de pelúcia. Enfermeiras ficaram por perto apenas por precaução, mas ninguém falou sobre hospitais ou remédios. Por aquele momento, era uma festa de aniversário normal, exatamente como Sofia havia sonhado. Catarina ficou perto de Sofia o tempo todo. Ela garantiu que seu prato estivesse cheio de comida macia, que Sofia pudesse comer facilmente.
Ela a lembrou de beber sumo e a ajudou a se sentar mais confortavelmente na cadeira quando parecia cansada. Catarina riu com as crianças, distribuiu fatias de bolo e limpou a cobertura do queixo de Sofia com um guardanapo. Os convidados a viam como parte da família, não apenas alguém que trabalhava na casa. Miguel ficou perto da porta, conversando com alguns pais e observando tudo. Ele não queria tirar os holofotes de Sofia, mas também não queria perder nem um segundo. Música tocava suavemente ao fundo e as crianças brincavam jogos simples que não exigiam muito movimento. Havia uma mesinha com giz de cera e papel, e Sofia desenhou por um tempo com um de seus amigos. Todos tentaram fingir que era apenas uma festa normal, mas no fundo sabiam que não era. Conforme a festa começou a diminuir o ritmo e a maioria das crianças havia terminado seu bolo, Catarina se sentou no chão ao lado de Sofia. Ela tinha um pequeno pedaço de bolo na mão e estava dando pequenas mordidas a Sofia. Sofia inclinou ligeiramente a cabeça para o lado e olhou diretamente para Catarina. Seu rosto estava calmo, mas seus olhos estavam sérios. Então, com uma voz suave e fraca, ela fez uma pergunta que fez o mundo parar. "Eu vou viver, mamã", ela disse. Ela não disse Catarina. Ela não disse minha outra mamã. Ela disse mamã porque era isso que Catarina era para ela. A sala ficou silenciosa. Era como se a música tivesse desaparecido. As vozes haviam parado e o tempo havia congelado. Catarina não respondeu imediatamente. Ela se sentiu como se o ar tivesse sido retirado de seu peito. Ela olhou nos olhos de Sofia, tentando se manter forte, mas por dentro se sentia como se fosse chorar. A pergunta doeu mais do que qualquer coisa que Catarina já havia sentido antes. Ela queria dizer sim. Ela queria sorrir e dizer a Sofia que tudo ia ficar bem, mas não podia mentir. Não para Sofia, não depois de tudo que haviam passado juntas. Seus lábios tremeram e seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não as deixou cair. Ela estendeu a mão e segurou a mão de Sofia firmemente. "Você é muito forte", ela sussurrou. "E eu estou bem aqui com você." Ela não disse sim. Ela não disse não. Ela apenas ficou com ela. Sofia continuou olhando para ela como se tentasse entender o que não estava sendo dito. Atrás delas, perto da porta, Miguel também havia escutado a pergunta. Ele não conseguiu se mover. Colocou ambas as mãos no rosto e se virou. Era demais. Ouvir sua filha perguntar se ela viveria. Era o momento que ele temia desde o diagnóstico. Essa pergunta mudou algo dentro de todos eles. Até então, eles vinham tentando agir como se tudo fosse normal. Decoraram a casa, planejaram uma festa, sorriram para fotos e tentaram esquecer a verdade. Mas naquela frase dita tão baixinho, Sofia trouxe tudo de volta ao foco. Ela não era apenas uma garotinha comemorando seu aniversário. Ela era alguém que entendia mais do que qualquer um pensava. Ela sabia o que estava acontecendo. Podia sentir seu corpo ficando mais fraco, podia ouvir os sussurros. Ela não estava perguntando por que não sabia. Estava perguntando por que precisava ouvir da pessoa em quem mais confiava, da mulher que ela chamava de mamã. Catarina sabia que essa resposta ficaria com Sofia para sempre. Ela não tinha o poder de mudar o resultado, mas podia escolher ser honesta, gentil e presente. Aquele momento nunca iria embora. Agora fazia parte de quem todos eles eram. Após essa pergunta, a festa continuou. Mas algo havia mudado. As crianças brincaram um pouco mais silenciosamente. Os adultos falaram em tons mais suaves. Sofia, embora ainda sorrindo às vezes, parecia mais pensativa. Ela segurou a mão de Catarina e não a soltou. Miguel eventualmente se aproximou e beijou o topo de sua cabeça, sentando-se ao seu lado pelo resto da noite. Ninguém mencionou a pergunta novamente, mas seu peso ainda estava na sala. Havia mudado tudo. Não se tratava mais de fingir. Tratava-se de aproveitar ao máximo o tempo que lhes restava. Naquela noite, depois que todos foram embora, Catarina ajudou Sofia a trocar de roupa e vestir o pijama. Ela escovou seus dentes, contou-lhe uma história na hora de dormir e deitou ao seu lado até ela adormecer. Miguel ficou silenciosamente na porta. A casa estava silenciosa novamente. Mas agora o silêncio não era frio. Estava cheio de significado porque a partir daquele momento tudo havia realmente mudado. Catarina não dormiu nada naquela noite. Depois da festa, depois da pergunta que Sofia fez, seu coração estava pesado e sua mente não parava de acelerar.
Ela continuava ouvindo aquela vozinha perguntando: "Eu vou viver, mamã?" Não importava quantas vezes fechasse os olhos, a pergunta voltava. Deitada em sua cama, olhando para o teto, Catarina sentiu algo crescer dentro dela, uma necessidade de agir. Ela não podia aceitar não fazer nada. Precisava tentar algo, qualquer coisa, mesmo que parecesse impossível. Então, levantou-se, fez café e ligou o laptop velho que ficava guardado na gaveta da cozinha. Começou a pesquisar online. No início, foi geral. Novos tratamentos para câncer, medicina experimental, ensaios clínicos. Depois, leu sobre casos em outros países, sobre famílias que haviam viajado em busca de ajuda. Algumas histórias eram tristes, outras lhe davam um pouco de esperança. Mas ela estava procurando por um milagre. Conforme as horas passavam, Catarina afunilou sua pesquisa. Começou a ler sobre doação de órgãos e transplantes. Soube que, em alguns casos raros, parte de um fígado podia ser retirada de uma pessoa viva e dada a alguém que precisasse. Parecia perigoso e complicado, mas ela continuou lendo. O procedimento exigia que o doador e o paciente tivessem uma compatibilidade perfeita em tipo sanguíneo, enzimas do tecido e outros marcadores genéticos. Funcionava melhor entre membros da família. Catarina sabia que não era parente de Sofia, não por sangue, mas algo dentro dela lhe disse para não parar. Encontrou uma clínica privada próxima que fazia testes de compatibilidade e oferecia suporte para transplante de fígado. Na manhã seguinte, sem contar a Miguel ou qualquer outra pessoa na casa, marcou uma consulta. Disse à enfermeira que estava fazendo isso por alguém muito especial. Não tinha certeza se fariam o teste, mas fizeram. Então, tudo o que podia fazer era esperar. Esperar pelo resultado era doloroso. Catarina voltou à sua rotina diária, ajudando Sofia, cozinhando refeições, dobrando roupas e limpando quartos. Mas sua mente não estava focada. Cada hora parecia uma semana. Verificava constantemente o telefone, esperando um e-mail ou ligação. Alguns dias depois, recebeu uma mensagem da clínica pedindo para retornar. Seu coração bateu mais rápido do que nunca. Respirou fundo, disse a Miguel que precisava de um dia de folga pessoal e saiu da quinta cedo. Na clínica privada, entregaram-lhe um envelope branco com seu nome. Ela o abriu com mãos trêmulas. Os números e palavras dentro não fizeram sentido no início. Então, o médico entrou e explicou tudo com voz calma. Catarina era compatível totalmente, tipo sanguíneo perfeito, enzimas perfeitas. Tudo que era necessário estava lá. Ela ficou sentada por muito tempo sem dizer uma palavra. Não parecia real, mas era. Lágrimas encheram seus olhos. Ela não podia acreditar. O médico disse que era extremamente raro, especialmente entre pessoas que não eram parentes consanguíneos. Mas os resultados eram claros. O fígado de Catarina podia ajudar Sofia, talvez até salvá-la. Ela pensou sobre o que isso significava. A cirurgia era arriscada. Ela podia enfrentar problemas de saúde depois, mas nada disso a assustava. O que a assustava era perder Sofia sem tentar. Agradeceu ao médico e saiu da clínica segurando os papéis junto ao peito. Não sabia o que fazer em seguida. Ela era apenas uma empregada doméstica. Eles sequer permitiriam que doasse? Miguel concordaria? Os médicos aprovariam? Uma vozinha em sua mente disse: não, regras, sistemas, procedimentos. Mas ela também conhecia algo mais forte que tudo isso: amor. Ela não se importava com o que o mundo havia, sabia o que sentia. Sofia não era mais a filha de seu patrão. Sofia era sua filha. Catarina foi para casa e se sentou sozinha em seu quarto. Olhou para as paredes e pensou profundamente. Se contasse a Miguel, ele poderia dizer não. Ele poderia pensar que estava agindo emocionalmente ou tentando ultrapassar uma linha. Mas Catarina não estava agindo por impulso. Havia cuidado de Sofia por anos. Havia visto seus primeiros passos, assegurado durante febres, a acalmado após pesadelos e se sentado ao seu lado durante visitas ao hospital. Isso não era apenas um trabalho, era o papel de uma mãe. E agora tinha a chance de dar algo que ninguém mais podia. Não se tratava mais de dever. Tratava-se de amor, de fazer o que precisava ser feito. Catarina se decidiu. Iria ao hospital particular sozinha e falaria com a equipe de transplante. Lutaria pela chance de dar parte de seu fígado a Sofia. Se dissessem não, continuaria tentando. Não ia parar. Sabia que não seria fácil.
Hospitais tinham regras, sistemas legais tinham formulários, Miguel tinha autoridade como tutor legal. Mas Catarina estava pronta para quebrar todas as barreiras. Sofia não era uma paciente para ela, não era um trabalho, era uma filha, não por nascimento, mas por vínculo. Catarina sabia que pais fazem sacrifícios. Alguns dão tempo, alguns dão dinheiro, e alguns, como ela, dariam um pedaço de seu próprio corpo se isso significasse que seu filho pudesse viver. Ela dobrou cuidadosamente os resultados dos exames e os escondeu numa gaveta. Por enquanto, os manteria em segredo até encontrar o momento certo. Respirou fundo e olhou para uma foto de Sofia em sua cômoda. "Não vou te deixar partir", sussurrou. "Não sem lutar." Em seu coração, já havia tomado a decisão. O impossível não era mais uma barreira, era simplesmente o próximo passo. Catarina entrou no hospital particular naquela manhã com uma mistura de medo e determinação. Tinha o envelope com seus resultados dos exames dobrado cuidadosamente em sua bolsa. Suas mãos estavam suadas e seu coração batia rápido, mas sabia que tinha que tentar. Sentou-se na frente de 2 médicos numa sala pequena e contou tudo. Como havia cuidado de Sofia desde bebê, como havia feito os exames em segredo, e como os resultados mostraram que era uma compatibilidade perfeita. Explicou que estava pronta para fazer o transplante. Não queria dinheiro ou reconhecimento, só queria que Sofia tivesse uma chance, mas os médicos a interromperam antes que pudesse terminar. Eles disseram não. Disseram que a política do hospital não permitia transplantes de pessoas que não tinham conexão legal ou sanguínea com o paciente. Não importava que ela amasse Sofia. Regras eram regras. Catarina ficou atordoada. Tentou explicar novamente, pensando que talvez não tivessem entendido. Disse como Sofia a chamava de mamã número 2, como a havia criado, como isso não era sobre ser funcionária, era sobre ser mãe. Mas os médicos foram firmes. Disseram que sentiam muito, mas o risco legal era muito alto. Disseram que isso poderia custar suas licenças. Catarina saiu do hospital particular com mãos trêmulas e lágrimas nos olhos. Não havia esperado um sim imediatamente, mas também não esperava um não categórico. Quando voltou para casa, contou tudo a Miguel. No início, ele não falou. Olhou para ela com descrença, tentando entender o que ela havia feito. Então, de repente, seu rosto mudou. Sua voz falhou quando disse: "Nunca mais traga isso à tona. Por favor, você é tudo que Sofia tem. Já perdi minha esposa, não posso perder você também." Ela sabia que Miguel se importava com ela e respeitava tudo o que havia feito por Sofia, mas sua reação também mostrou medo. Ele estava assustado de perdê-la, de algo dar errado durante a cirurgia. Ele não estava pensando como um pai desesperado para salvar seu filho. Estava pensando como um homem que já havia perdido demais e não queria mais dor. Catarina tentou explicar novamente, mas Miguel não quis ouvir. "Esta não é sua luta", ele disse. Mas foi aí que ele se enganou. Era a luta dela. Ela havia prometido a si mesma há muito tempo que faria tudo o que pudesse para salvar uma criança se tivesse a chance. E agora tinha essa chance. Sofia não era apenas alguém que ela ajudou a criar. Era família, com sangue ou sem sangue. Então, Catarina tomou uma decisão. Se o hospital particular não a ajudasse, encontraria alguém que ajudaria. Em algum lugar do mundo, tinha que haver um jeito. Naquela noite, Catarina voltou ao laptop, sentou-se no chão de seu quarto, os resultados dos exames ao seu lado, e começou a pesquisar novamente. Desta vez, não procurou opções locais. Focou em clínicas e hospitais em outros países. Pesquisou por transplante de fígado de doador vivo, sem família legal, casos pediátricos urgentes e outros termos que pudessem levar a algum lugar. Após horas de pesquisa, encontrou um centro médico no exterior. Tinha reputação de aceitar casos difíceis e extremos. As histórias em seu site mostravam esperança onde outros haviam dito não. Preencheu um formulário, anexou os resultados dos exames e escreveu uma longa mensagem explicando quem era Sofia e o que estava disposta a fazer. Esperava esperar dias, talvez semanas, mas na manhã seguinte recebeu uma resposta. Um médico chamado Dr. Carvalho queria falar com ela diretamente. Ele havia lido tudo e queria ajudar. Catarina marcou a videochamada e falou com o Dr. Carvalho de seu quarto, usando um telefone velho apoiado numa pilha de livros. Ele era calmo, gentil e ouviu sem interromper.
Seu rosto mostrava algo diferente dos outros médicos. Quando ela terminou, ele fez uma pausa longa antes de falar. Então, lhe contou algo que ela não esperava. Ele havia perdido sua própria filha anos atrás por doença hepática. Ela esteve numa lista de transplante por meses, mas morreu antes de um doador ser encontrado. Desde então, ele havia dedicado sua vida a salvar outras crianças. Ele disse a Catarina que acreditava no que ela estava fazendo. Se ela estivesse saudável e pronta para os riscos, ele a aceitaria como doadora. Não importava qual fosse seu trabalho ou se tinha laços legais com a criança. Explicou que tudo seria feito cuidadosamente, mas em segredo, para evitar problemas. Catarina sabia que esta era sua única chance. Concordou imediatamente. Não fez perguntas sobre viagem ou dinheiro. Disse que daria um jeito. Dr. Carvalho prometeu ajudar com a papelada e guiá-la através do processo. A cirurgia seria perigosa, ela poderia ficar doente, poderia até morrer. Mas nada disso a assustava mais. O que a assustava era deixar Sofia escapar sem tentar tudo. Não contou a Miguel ainda. Sabia que ele tentaria impedi-la novamente. Desta vez não estava pedindo permissão. Estava fazendo uma escolha. Uma escolha que uma mãe faz. Manteve o plano para si mesma, organizando cuidadosamente cada passo. Precisaria de tempo, coragem e sorte. Mas uma coisa era certa. Se não fizesse isso, nunca se perdoaria. Olhou para uma foto de Sofia na parede e sussurrou: "Vou fazer isso, bebê, não importa o quê." E falava sério. Com Miguel numa viagem de negócios pela Europa, Catarina sabia que esta era sua única janela para agir. Já havia preparado tudo em segredo. Os documentos estavam assinados, os planos de viagem confirmados e o hospital no exterior estava pronto. Esperou até o segundo dia da viagem de Miguel para se mover. Naquela manhã, fez 2 bagagens pequenas, uma para ela e uma para Sofia. Ela disse aos funcionários em casa que estava levando Sofia para uma consulta médica particular, o que não levantou suspeitas porque ela sempre esteve envolvida no cuidado médico da menina. Uma enfermeira de confiança que estava ciente do plano real ajudou-a a organizar o transporte. O voo foi longo e tenso. Sofia estava cansada, mas calma. Ela não entendia tudo, mas Catarina lhe disse que estavam indo para um lugar especial para conseguir ajuda. Chegaram tarde da noite e a equipe médica estrangeira as recebeu numa ala privada silenciosa do hospital. Catarina se registrou no hospital sob nomes falsos, conforme instruído pela equipe do Dr. Carvalho, para evitar atenção ou interferência. Tudo foi tratado com precisão. Médicos examinaram tanto Catarina quanto Sofia mais uma vez para ter certeza de que tudo ainda estava em ordem. A cirurgia foi agendada para o dia seguinte. Catarina mal dormiu naquela noite. Sentou-se ao lado da cama de Sofia, passando os dedos pelo cabelo da criança enquanto a observava dormir. Sofia ainda não sabia toda a verdade, só sabia que Catarina havia prometido fazer algo para ajudar. Antes do amanhecer, Catarina escreveu uma carta curta e a selou num envelope. Colocou-a sob o travesseiro de Sofia. Dizia: "Se eu não acordar, saiba que mamã disse sim." Ela não queria assustar a menina, mas se algo desse errado, Sofia tinha que saber que esta era sua escolha, feita por amor, não por medo. Sua mente estava calma, estava pronta. No início da manhã, a equipe do hospital se moveu rapidamente. Sofia foi levada para uma sala de cirurgia. Catarina foi levada para outra a poucos passos de distância. Os corredores estavam silenciosos, sem repórteres, sem perguntas, sem familiares, apenas médicos e enfermeiras focados na tarefa. Dr. Carvalho supervisionou o procedimento pessoalmente. A equipe havia ensaiado tudo. O plano era remover uma porção saudável do fígado de Catarina e imediatamente transplantá-la no corpo de Sofia. O tempo era crítico. Uma vez que o segmento do fígado fosse retirado, tinha que chegar a Sofia em minutos. Ambas as pacientes foram colocadas sob anestesia. As máquinas apitavam constantemente. Do lado de fora dos quartos, ninguém teria imaginado quão sérias eram as coisas lá dentro. As cirurgias começaram. Lâminas se moveram, mãos trabalharam cuidadosamente. Horas passaram como minutos. Todos nas salas de cirurgia se moveram com urgência, mas não pânico. Todos sabiam o que estava em jogo. O silêncio lá dentro só era quebrado por instruções dos cirurgiões principais. Enquanto isso, a milhares de quilômetros de distância, Miguel estava terminando uma reunião quando seu telefone tocou.
Quase não atendeu, pensando que era apenas outra atualização de seu escritório. Mas o número era desconhecido e algo lhe disse para atender. A voz do outro lado era do Hospital Internacional. A mulher falou calmamente, mas seriamente. Sua filha está atualmente em cirurgia, ela disse. Miguel se levantou tão rapidamente que sua cadeira caiu. Ele não entendeu. Que cirurgia? Que hospital? A enfermeira deu o nome completo e a localização. Mencionou o nome de Catarina, e foi então que Miguel percebeu o que estava acontecendo. Seu coração despencou. Desligou e reservou o primeiro voo disponível, nem parando para fazer as malas direito. Não se importava com a duração do voo. Não se importava com o custo. Tudo em que conseguia pensar era Sofia e Catarina. Ele havia dito a ela para não fazer isso, e ela fez mesmo assim. Quando Miguel pousou, o procedimento já havia terminado. Ele correu pelo aeroporto, mal passando pela alfândega antes de pular num táxi. No hospital, empurrou as portas e perguntou pelos 2 nomes. A enfermeira na recepção o direcionou para a unidade de terapia intensiva. Quando entrou, a sala estava escura e silenciosa. Havia 2 camas. Uma tinha Sofia, dormindo pacificamente, sua mãozinha envolvida numa bandagem. A outra cama tinha Catarina, ainda inconsciente, pálida, mas viva. Máquinas zumbiam silenciosamente ao lado delas. Miguel caminhou entre as camas atordoado. Ficou lá parado, absorvendo a cena. Era a primeira vez que ele havia visto como o verdadeiro sacrifício parecia. Não em palavras, mas em ação. Os batimentos cardíacos de Sofia estavam estáveis. Os sinais vitais de Catarina estavam estáveis. 2 corações que antes só compartilhavam afeto, agora compartilhavam algo mais profundo. Sangue. Miguel sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Nenhuma palavra saiu. Ele apenas observou. Miguel se sentou entre elas por horas. Enfermeiras vinham e iam. Médicos o atualizaram com otimismo cauteloso. O transplante foi um sucesso. Ambas as pacientes ainda estavam se recuperando e os próximos dias seriam críticos. Mas, por enquanto, as coisas pareciam boas. Miguel leu a carta que Catarina havia escrito, abriu-a com mãos trêmulas. Se eu não acordar, saiba que mamã disse sim. As palavras o atingiram mais forte que qualquer outra coisa já havia atingido. Ele finalmente entendeu a profundidade do que Catarina sentia. Ela não havia feito isso por gratidão ou aprovação. Fez porque ela realmente era a mãe de Sofia. Não por lei, não por sangue, mas por amor e ação. Miguel se recostou na cadeira segurando as mãos de ambas. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo próximo à paz. Viu o que ninguém mais havia visto antes. Naquele quarto, não havia títulos ou papéis, apenas 2 corações conectados, agora para sempre, pelo mesmo sangue. Após 13 longas horas dentro da sala de cirurgia, os médicos finalmente saíram. Seus rostos estavam sérios e cansados, mas havia algo diferente em sua expressão, algo calmo e silenciosamente esperançoso. Eles haviam feito tudo o que podiam. O cirurgião principal removeu suas luvas e fez um aceno lento para a enfermeira esperando no corredor. Miguel, que estava sentado num banco do lado de fora da sala, se levantou rapidamente. Olhou para a equipe procurando por um sinal com medo de falar. O médico se aproximou dele e disse: "A cirurgia foi um sucesso." Miguel congelou por um segundo, tentando processar as palavras. O transplante de fígado havia corrido bem. O corpo de Sofia havia aceito o novo órgão. Nenhum sinal de rejeição até agora. Sua respiração estava estável. Sua febre estava começando a baixar. E seus batimentos cardíacos estavam fortes. Todos sabiam que este era apenas o primeiro passo, mas era o passo pelo qual todos haviam orado. Sofia foi movida para a unidade de recuperação, cercada por máquinas e cobertores macios. Enfermeiras a checavam a cada poucos minutos. Ela parecia pacífica, como se simplesmente dormisse. Do outro lado do corredor, Catarina estava num quarto separado. Sua cirurgia também havia terminado, mas sua condição estava mais frágil. Médicos a colocaram em coma, induzido para ajudá-la a se curar lentamente. O trauma da operação foi intenso e seu corpo precisava de descanso total. Miguel visitou ambos os quartos, caminhando para frente e para trás com passos cansados. Quando entrou no quarto de Catarina pela primeira vez, não conseguiu conter suas emoções. Olhou para seu rosto pálido, os fios, as máquinas, o silêncio. Caiu de joelhos ao lado da cama.
Ela havia feito algo que ninguém mais sequer considerou. Deu uma parte de seu corpo para uma criança que não deu à luz. Para Miguel, isso não era mais apenas lealdade, era amor, real e completo. Os próximos dias foram lentos e emocionais. Enfermeiras se moviam cuidadosamente, checando sinais, ajustando medicamentos. Médicos falavam em vozes calmas, explicando o que poderia acontecer em seguida. Cada hora importava. Miguel mal saía do hospital. Ficava nas salas de espera, bebia café ruim e lia as mesmas páginas de um livro sem entender nada. Na terceira manhã, algo aconteceu. Uma voz suave chamou da cama. Papá! Era Sofia. Seus olhos estavam meio abertos e sua voz estava fraca, mas clara. Miguel correu para seu lado. Suas bochechas tinham cor. Ela piscou lentamente, depois sorriu. Posso comer bolo? Ela perguntou. Miguel riu e chorou ao mesmo tempo. Não conseguia acreditar. Os médicos entraram e a examinaram. Seu corpo estava respondendo melhor do que esperado. Sua recuperação havia realmente começado. Mas logo ela olhou ao redor e perguntou: onde está a mamã número 2? E essa pergunta atingiu Miguel mais forte que qualquer outra coisa naquela semana. Ele se sentou ao lado dela, segurando sua mão, mas não sabia o que dizer. Pensou em contar a verdade, mas as palavras não saíam. Como poderia explicar a uma criança que a pessoa que ela mais amava no mundo ainda estava dormindo e poderia não acordar logo? Então, apenas disse: ela está descansando, querida. Está muito cansada. Sofia assentiu, confiando nele. Mas Miguel sabia que não podia esconder a verdade para sempre. Naquela tarde, voltou ao quarto de Catarina e se sentou ao lado dela novamente. Contou tudo a ela. Falou em voz alta, mesmo que ela não pudesse ouvi-lo, ou talvez pudesse. Contou como Sofia sorriu, como pediu bolo, como queria vê-la. Disse obrigado várias vezes. Segurou sua mão e ficou lá por horas, apenas ouvindo o ritmo suave das máquinas. Aquele quarto havia se tornado o centro de seu mundo. Pessoas que trabalhavam no hospital começaram a ouvir a história. Uma mulher que deu parte de seu fígado para uma menina que não deu à luz. Uma cuidadora que se tornou mais que família. Enfermeiras falavam sobre isso nos corredores. Algumas choravam durante a troca de turnos. Os médicos, que estavam acostumados a lidar com números frios e resultados difíceis, silenciosamente admitiram que haviam testemunhado algo raro. Não apenas um caso médico complexo, mas um verdadeiro ato de sacrifício e amor. Sofia continuou ficando mais forte. Comeu pequenas refeições, se sentou lentamente e até riu uma vez quando uma enfermeira fez uma cara engraçada, mas continuava perguntando sobre Catarina. Toda manhã, toda noite, a mesma pergunta. Ela já acordou? Miguel prometeu avisá-la no momento que acontecesse. Ficou perto de ambos os quartos, esperando pelo segundo milagre. Não apenas a criança salva, mas a mulher que a havia salvado. E então ficou claro para todos ao redor que algo havia mudado. O quarto do hospital, que antes parecia um lugar de tristeza e medo, agora parecia o começo de algo novo. O que deveria ser um final trágico havia se tornado o início da recuperação. A vida de Sofia havia mudado de rumo. Seu corpo havia aceito o novo fígado. Ela estava se curando mais rápido que esperado. E mesmo que Catarina ainda estivesse em coma, seus sinais vitais estavam fortes. Os médicos estavam esperançosos. A equipe olhava para Miguel diferentemente agora, não apenas como um homem com dinheiro ou um cargo, mas como alguém conectado a uma mulher que deu tudo e uma garotinha que lutou para viver. Elas não eram mais apenas pacientes, eram uma história de amor, coragem e segundas chances. E naquele hospital silencioso, todos podiam sentir isso. Uma tragédia havia começado a se transformar pouco a pouco num milagre. 5 dias após a cirurgia, algo aconteceu pelo qual todos estavam esperando. Catarina abriu os olhos. Foi lento no início. Ela piscou algumas vezes, confusa, tentando focar. O quarto estava silencioso, exceto pelo apito suave dos monitores. Seu corpo estava fraco e sua cabeça pesada, mas ela estava acordada. Sua visão clareou lentamente e a primeira coisa que viu fez seu coração pular. Era Sofia. Ela estava ao lado da cama usando um chapéu de papel da sala de recreação infantil do hospital. Seu sorriso era amplo e cheio de alegria. Mamã número 2, eu estou viva, Sofia disse alto.
Os olhos de Catarina se encheram de lágrimas. Tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Apenas chorou. O momento era grande demais, cheio demais de emoção. Depois de tudo pelo que haviam passado, o planejamento, o medo, a cirurgia, Catarina havia conseguido, e Sofia também. Ambas ainda estavam aqui. Enfermeiras correram quando viram que Catarina estava acordada. Uma delas rapidamente checou seus sinais vitais, ajustou seu soro e gentilmente pediu para ela ficar calma. O médico entrou momentos depois e lhe deu um sorriso suave. Explicou que a cirurgia havia corrido tão bem quanto qualquer um poderia esperar. Seu corpo havia reagido positivamente. Ela precisaria de tempo para se recuperar, mas a parte mais perigosa havia passado. Sofia vinha visitando todos os dias, sentando ao lado de Catarina, esperando por este momento exato. Ela havia feito desenhos, contado histórias e até adormecido numa cadeira uma vez. Agora, vê-la acordada deixou Sofia ainda mais energética. Eu disse a todo mundo que você estava só descansando, ela disse orgulhosamente. Catarina não conseguia parar de chorar. Seus braços estavam fracos demais para abraçar, mas estendeu a mão, e Sofia a agarrou com as duas mãos. Ficaram assim por muito tempo, sem falar, apenas se segurando firmemente. Mais tarde, naquele dia, os médicos trouxeram novos resultados de exames. Desta vez, não eram apenas sobre o transplante de fígado. Estavam checando algo maior, como o corpo de Sofia estava respondendo agora que seu fígado estava funcionando. Os resultados fizeram todos pararem. O câncer, que antes estava se espalhando rapidamente, agora estava encolhendo. O novo fígado não estava apenas funcionando, estava ajudando os medicamentos a finalmente funcionarem. O tratamento estava fazendo o que não conseguia fazer antes. Foi uma surpresa médica, ninguém havia esperado uma resposta tão rápida. A equipe médica estava cautelosa, mas animada. Disseram que tinham esperança agora, esperança real. Sofia ainda estava doente e ainda havia um longo caminho pela frente, mas pela primeira vez, o caminho não levava diretamente ao fim. Catarina ouviu silenciosamente enquanto explicavam tudo a Miguel. Sentiu alívio, como se um peso pesado tivesse sido tirado de seu peito. Seu sacrifício estava funcionando. Naquela noite, Miguel veio ao quarto de Catarina sozinho. Estava segurando algo na mão, a carta que ela havia deixado para trás. Estava dobrada e ligeiramente amassada, mas ele havia lido mais de uma vez. Ficou ao lado de sua cama, olhou para ela por um momento e então lentamente se sentou na cadeira ao seu lado. Sua voz estava baixa. Você salvou a única pessoa que me dava razão para continuar, ele disse. Não sei como te agradecer. Catarina piscou lentamente, ainda cansada, mas seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Ela não precisava de agradecimentos. Nunca havia feito isso por reconhecimento. Não pediu permissão nem elogios. Havia feito o que sentia em seu coração. Miguel ficou ao seu lado por um tempo, falando suavemente sobre Sofia, sobre a recuperação, sobre o que poderia vir em seguida. Pela primeira vez não falou como um chefe, falou como um pai. Notícias sobre o que aconteceu começaram a se espalhar. Primeiro foi dentro do hospital. Enfermeiras contaram a outras enfermeiras, médicos compartilharam a história na sala da equipe, então alguém de uma clínica local mencionou a um repórter. Logo, jornais e blogs pegaram a história. A empregada doméstica que deu parte de seu fígado para salvar uma criança. Manchetes. Assim começaram a aparecer. Jornalistas ligaram para o hospital. Alguns até esperaram do lado de fora esperando uma foto ou entrevista, mas Catarina não estava interessada em nada disso. Pediu à equipe para manter seu quarto de recuperação privado. Não queria luzes, microfones ou estranhos fazendo perguntas. Toda vez que alguém mencionava da história, ela dizia a mesma coisa. Não quero ser famosa. Só quero que ela viva. Para ela, isso não era um milagre para ser contado no noticiário. Era uma escolha pessoal, um ato silencioso de amor, nada mais. Dentro do hospital, a atmosfera havia mudado. Enfermeiras sorriam mais. Pessoas que passavam pelo quarto de Catarina frequentemente espiavam com admiração, mas ela não se importava com nada disso. Seus olhos estavam sempre em Sofia. Ela a observava brincar com um brinquedo, comer uma pequena refeição ou desenhar no papel com giz de cera. Sofia ria novamente. Seu rosto tinha cor novamente. Ela estava se recuperando. Isso era tudo que importava. Catarina, embora ainda cansada e com dor, se sentia completa por dentro. Havia feito o que veio fazer.
Havia dado a Sofia uma nova chance. Não havia acabado. A luta não estava terminada, mas o futuro não parecia mais um beco sem saída. Miguel ficou na porta numa manhã observando as duas juntas. Não disse nada. Não precisava. Tudo havia mudado e todos sabiam disso. E enquanto Catarina segurava a mão de Sofia, ela sorriu e pensou: isso é suficiente. Isso é o que eu queria. O que começou como alguns sussurros silenciosos no hospital se tornou manchetes nacionais. Logo, canais de notícias internacionais pegaram a história. Programas de televisão, sites e plataformas de mídia social estavam todos falando sobre a mesma coisa. A mulher que doou parte de seu fígado para salvar uma criança que não era biologicamente sua. Âncoras de notícias chamaram de um ato de amor puro. Entrevistas foram solicitadas, capas de revistas exibiram ilustrações de Catarina e Sofia, mesmo que Catarina nunca tivesse posado para uma foto. Campanhas para a doação de órgãos foram lançadas, inspiradas pela história. Em apenas alguns dias, o caso se tornou uma conversa global. Pessoas de diferentes países enviaram cartas, mensagens e até pequenos presentes. Catarina foi mencionada em conferências médicas. O ato de uma mulher havia alcançado milhões, mas enquanto o mundo assistia, falava e debatia, Catarina permaneceu silenciosa, escolhendo focar não na fama, mas em Sofia. Conforme a atenção crescia, também crescia a discussão pública. Médicos ao redor do mundo se pronunciaram. Muitos elogiaram o ato, chamando-o de corajoso e altruísta. Alguns disseram que os lembrou porque se tornaram médicos em primeiro lugar. Mas outros levantaram questões não sobre Catarina, mas sobre os sistemas que haviam falhado antes dela. Por que ela havia sido negada no primeiro hospital particular? Por que regras impediram alguém tão claramente disposta e compatível de doar? Investigações começaram. Jornalistas investigaram políticas hospitalares e descobriram que o caso de Catarina não era o único. Ao longo dos anos, muitas outras doações de doadores vivos haviam sido rejeitadas devido a regras excessivamente rígidas sobre laços legais ou sanguíneos. Várias vidas poderiam ter sido salvas, mas não foram. Um comitê governamental de saúde abriu uma revisão formal. Membros da equipe hospitalar deram depoimentos. Um dos diretores que havia assinado a carta de rejeição no caso de Catarina foi afastado. Seu nome foi removido do site do hospital. A mudança estava começando. Instituições médicas agora estavam sendo pressionadas a repensar seus protocolos. Alguns hospitais mudaram suas políticas imediatamente, adicionando vínculos emocionais à lista de critérios aceitáveis para doadores. Especialistas começaram a escrever artigos usando o caso de Catarina como exemplo do mundo real de por que a compaixão deveria ser incluída na tomada de decisões médicas. Fóruns online explodiram com elogios. Pessoas que nunca conheceram Catarina a chamavam de heroína. Ela foi descrita como um símbolo de coragem moral. Posts sobre ela foram compartilhados milhares de vezes. Obras de arte foram criadas. Seu nome se tornou associado à defesa da doação de órgãos em múltiplos países. Várias grandes fundações de saúde queriam homenageá-la. Convites vieram para cerimônias de premiação, jantares, até programas de TV. Mas toda vez que alguém entrava em contato, Catarina dizia a mesma coisa. Obrigada. Mas não. Ela não queria um palco, um troféu ou aplausos. Não foi por isso que fez o que fez. Não salvou Sofia para se tornar alguém especial. Fez porque Sofia já era especial para ela. Enquanto isso, Catarina continuou com sua vida normal do jeito que gostava. Ficou longe de câmeras, de luzes, de perguntas. Nem mesmo contou à maioria das pessoas sobre a cobertura da mídia. Apenas focou em Sofia. Faziam caminhadas curtas pela manhã, aproveitando o sol. Brincavam de jogos de tabuleiro no jardim atrás da quinta. Às vezes pintavam juntas ou inventavam músicas bobas. A força de Sofia voltou pouco a pouco. Seu apetite melhorou. Sua energia aumentou e sua risada voltou mais alta a cada semana. Catarina sentia alegria em cada pequeno sinal de progresso. Mais um passo caminhado. Mais uma colherada de comida. Mais um exame limpo. Miguel também começou a mudar. Trabalhou menos, ficou mais em casa e passou mais tempo com elas. A quinta, antes silenciosa e fria, parecia um lar novamente. Mas, para Catarina, a melhor parte de cada dia era ver Sofia simplesmente viver,
sem tubos, sem máquinas apitando, sem medo. Uma tarde, Miguel lhe mostrou um e-mail. Era uma oferta de uma conhecida fundação médica internacional. Queriam levar Catarina para uma cúpula global de saúde para falar sobre sua experiência. Tudo seria pago. Ela seria presenteada com um prêmio humanitário na Mamarim Penotadi, frente de milhares de pessoas. Miguel disse que era uma chance de inspirar outros. Catarina sorriu gentilmente e balançou a cabeça. Estou honrada, ela disse, mas já recebi minha recompensa. Ela olhou pela janela onde Sofia estava brincando com uma bola. Ela está viva. Isso é tudo que eu sempre quis. Miguel não argumentou. Ele entendia mais que qualquer um. Sabia o que significava. A história poderia continuar sem ela. O mundo poderia falar e compartilhar e lembrar. Catarina não precisava fazer parte disso. Seu lugar era aqui com Sofia. Era isso que importava. Deixem outros escreverem artigos e entregarem medalhas. Ela só queria fazer o almoço e dobrar roupas. Para alguns, sua decisão de se afastar dos holofotes era estranha. Por que não aceitar os prêmios? Por que não compartilhar a história em primeira mão? Mas, para Catarina, nada disso importava. O mundo podia chamá-la de corajosa, altruísta, heróica. Ela não se importava. O único título com que se importava era Mamã número 2. Era o único nome que enchia seu coração. Ela havia feito algo que nenhum manual de regras podia explicar, nenhum sistema podia medir. Deu uma parte de si mesma, literalmente, para uma garotinha que a chamava de mamã. Agora essa garotinha estava viva, se curando, rindo. Para Catarina, esse era o milagre. Isso era suficiente. Ela não queria fama, não queria seu nome em livros de história. Queria Sofia segura, feliz e crescendo. E agora tinha isso. Tinha a paz de saber que o amor verdadeiro, quando é real, não precisa ser visto. Só precisa ser vivido. E esse tipo de amor nunca morre. Um ano depois, a sala de estar parecia completamente diferente dos quartos silenciosos de hospital do passado. Estava decorada com balões coloridos, serpentinas e desenhos feitos por crianças. Um grande bolo de aniversário estava na mesa central, coberto com cobertura rosa e encimado pelo número 7. Sofia ficou na frente dele, cercada por seus amigos da escola, primos e vizinhos. Suas bochechas estavam cheias de cor, seu sorriso era amplo e seu cabelo, antes perdido por causa do tratamento, agora estava crescendo novamente em cachos macios. Ela usava um vestido amarelo e uma pequena coroa de papel. Os convidados contaram juntos. 3, 2, 1. Sofia respirou fundo e apagou as velas. Todos aplaudiram. Miguel ficou perto da porta com uma câmera na mão, filmando tudo. Ele riu, seu rosto orgulhoso e pacífico. Isso era mais que uma festa. Era uma celebração da sobrevivência, um lembrete de que Sofia havia conseguido passar por tudo. Catarina ficou bem ao lado de Sofia, segurando sua mão gentilmente. Ela usava uma blusa azul simples e calças de ganga, seus olhos brilhando enquanto observava Sofia rir e comer bolo. Durante o ano passado, Catarina havia ficado perto, ajudando com consultas, horários de remédios e dias de escola. Ela havia se curado lentamente da cirurgia, mas seu foco nunca havia sido em si mesma. Sempre foi em Sofia. Agora, vendo-a tão cheia de vida novamente, Catarina sentiu algo profundo dentro dela, uma sensação de alegria silenciosa, de algo completo. Ela ajudou a servir sumo para as crianças e garantiu que todos tivessem uma fatia de bolo. Vários convidados que conheciam a história completa lhe deram sorrisos suaves ou pequenos abraços. Mas Catarina não queria falar sobre o passado. Ela só queria que o dia fosse perfeito para Sofia. A música tocava, as crianças dançavam e, por um tempo, ninguém falou sobre hospitais, médicos ou dor. Apenas felicidade. Num momento durante a festa, Sofia parou de brincar e se virou para olhar para Catarina. Sua voz era suave, mas séria. Mamã número 2, agora eu realmente vou viver, né? A pergunta não foi feita por medo. Foi feita por esperança, pela necessidade de confirmação. Sofia havia passado por tanto numa idade tão jovem. Mesmo agora, com sua força retornando e sua risada mais alta, ela ainda se lembrava das partes difíceis. As agulhas, as máquinas, as longas noites. Catarina se ajoelhou lentamente, seus joelhos doendo um pouco, e trouxe sua testa para tocar a de Sofia. Colocou suas mãos gentilmente nos ombros da menina e olhou diretamente em seus olhos.
Sim, meu amor, ela disse calmamente com um sorriso caloroso. Você vai viver. Sofia sorriu. Então a abraçou forte. Ao redor delas, a festa continuou. Balões saltaram, crianças riram. Mas para elas, aquele momento silencioso significava tudo. Miguel havia capturado essa troca na câmera. Ele parou de gravar por um momento e abaixou o aparelho. Observando-as, sentiu sua garganta apertar. No ano passado, ele também havia mudado. Depois de quase perder Sofia e testemunhar o sacrifício de Catarina, ele se tornou um tipo diferente de pai. Passava mais tempo em casa e estava mais presente nas pequenas coisas. Não deixava mais o trabalho dominar cada hora do dia. Ver Sofia ficar mais forte lhe deu uma razão para desacelerar e apreciar mais a vida. Ele também havia se aproximado de Catarina. Sua conexão, antes baseada em papéis de patrão e empregada, agora era construída em confiança, respeito e algo que não precisava de nome. Ele sabia que ela havia salvado sua filha, não apenas com cirurgia, mas com amor. E hoje, ele não via duas pessoas paradas ao lado do bolo. Ele via uma família, uma verdadeira, formada não por sangue, mas por escolha. Conforme a festa continuava, pessoas entravam e saíam da quinta. Algumas trouxeram presentes, outras ficaram para bolo e petiscos. Risadas ecoaram pelos corredores e música tocava de uma pequena caixa de som na mesa. Na sala de estar, algo especial ficava perto da estante de livros. Uma moldura simples de madeira estava colocada cuidadosamente ao lado de uma foto da família. Dentro da moldura estava a carta que Catarina havia escrito antes da cirurgia. Se eu não acordar, saiba que mamã disse sim. Miguel havia decidido exibi-la onde pudesse ser vista, não por atenção, mas como um lembrete. Cada pessoa que lia essas palavras entendia o que significavam, que o amor não precisava de aprovação, que ser pai não tinha nada a ver com sobrenomes ou certidões de nascimento, e que às vezes as decisões mais poderosas são as silenciosas, feitas no escuro por puro amor. Essa carta havia se tornado parte de sua casa. Quando o sol começou a se pôr, as crianças se sentaram em círculo abrindo presentes. Sofia riu alto enquanto desembrulhava um quebra-cabeça, uma boneca e um kit de desenho. Catarina se sentou no sofá próximo, observando-a cuidadosamente. Cada risada, cada abraço, cada piadinha entre as crianças parecia um presente. Sofia não estava apenas viva, estava vivendo plenamente, felizmente, e isso era tudo que Catarina sempre havia desejado. Ela não precisava de medalhas, elogios ou histórias escritas em jornais. Já havia recebido a única recompensa que importava. Sua filha do coração estava aqui, crescendo, sorrindo, sonhando. A luta havia valido a pena. A dor, o medo, o risco, tudo isso. Porque no final, a resposta à pergunta de Sofia agora era uma promessa. Sim, você vai viver. E nada poderia ser mais verdadeiro. A sala estava cheia de luz, e a carta na moldura continuava lembrando todos que o amor verdadeiro, é suficiente. Finalmente chegamos ao fim desta história. Estou extremamente feliz que você tenha chegado até aqui. Muito obrigado por assistir. Comente abaixo o que você achou e qual foi a melhor ou pior parte. Não se esqueça de se inscrever. Até a próxima.